Vamos meditar no texto dessa noite, que se encontra na Epístola Universal de Tiago. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler alguns versículos salteados aqui e meditar neles nessa noite. Tiago capítulo 1, vamos ler os versículos do 2 ao 4 e em seguida vamos ler os versículos do 12 ao 15. Aí os irmãos permanecem com suas Bíblias abertas e a gente vai estar meditando e olhando também outros versículos da Palavra de Deus para nesta noite sermos edificados na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Diz assim a Palavra de Deus: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E o versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, nessa noite, meus irmãos, vamos falar aqui a respeito da alegria nas tentações. E aí, talvez um ou outro irmão pense: irmão, mas é possível? Como assim? Alegria nas tentações? E às vezes a gente percebe que há um entendimento equivocado a respeito do que é a tentação. Muitos, quando a gente fala de tentação, relacionam logo com o pecado. Relaciona a tentação com o pecado. Mas nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que o pecado, ele é um ato contra a santidade de Deus, um ato imoral, contra a santidade de Deus, consumado. O pecado é o ato consumado, seja na mente ou no corpo. Vemos que o Senhor Jesus, ele trouxe essa interpretação mostrando que o pecado, não apenas a consumação física do pecado é pecado em si, mas também a consumação, às vezes, na mente da pessoa já é pecado. Então, muitas das vezes tem esse entendimento de que tentação já é o pecado. E aí, quando a gente fala de se alegrar na tentação, pessoas se espantam: como é que eu posso me alegrar nisso? Mas o entendimento mais correto a respeito do que é tentação é de que a tentação, ela é o processo pelo qual passamos para... Existe um propósito na tentação. Existe um propósito nisso daí. E nós temos que entender que existe um propósito. Deus, ele atua nisso daí. E como que nós devemos nos portar diante das tentações? É isso que nós devemos entender. Então, a tentação é um processo, e o mais correto seria dizer que a tentação, se a gente fosse substituir por outra palavra, seria uma prova, provação, um teste pelo qual nós passamos. Então a tentação, ela é um processo, um teste, uma prova pela qual passamos, e tem um propósito, tem um objetivo. A gente vai ver um pouco mais à frente. Então, de forma alguma, se formos falar a respeito de tentação, não podemos relacionar com o pecado. Se nós vemos Hebreus no capítulo 4 e o versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então o Senhor Jesus, como nós, Deus, ele se fez carne, e em tudo foi tentado.
mas sem pecado. Ou seja, a tentação não está relacionada com pecado. Isso que devemos compreender e entender. Então nós somos tentados, nós somos provados, nós somos testados. Mas isso não significa que nós pecamos. O hino 75 da harpa, né? Ele diz: tentado não cedas, ceder é pecar. Quando estivermos passando pelas tentações, nós não devemos ceder. Por quê? Porque ceder durante a tentação, aí sim é pecar. É isso que nós devemos ter entendimento e compreender, para poder saber por que Tiago estava falando a respeito de alegria em tentações. Aí sim, tendo um entendimento perfeito do que é tentação, uma aprovação, com um propósito, a gente vai ver mais na frente, aí sim, nós nos alegramos nessas tentações. Mas qual a origem da tentação? Onde foi que a tentação ela surgiu? Onde foi que ela se originou? E a gente vê aqui que a tentação ela se origina no próprio ser humano. Ela se origina no próprio ser humano. Tiago aqui ele fala, né? Ele diz assim, nos versículos 13 ao 15: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Então a tentação ela surge onde? No ser humano. Ela surge no ser humano quando ele é atraído e engodado, enganado pela sua própria concupiscência. Aí tem uma vez que fala, né? Concupiscência, né? Uma que falava de concupiscência é o desejo da carne, que nos leva a pecar, que nos leva a desagradar o Senhor. Então nós somos atraídos por esse desejo que está dentro de nós, que nos leva a pecar, a agir contra a santidade de Deus, e aí sim, nós pecamos. Que é o que ele diz no versículo 15, ele diz: depois havendo a concupiscência concebido, esse desejo, ele concebendo, ou seja, ele sendo cumprido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, como todos já sabemos, gera a morte. Então aqui nós entendemos que as tentações, elas não vêm de Deus. A tentação, a provação pelas quais nós passamos, os desejos que nós temos, eles vêm de dentro de nós mesmos. Então ninguém pode culpar a Deus quando estiver passando por alguma coisa. A culpa é de nós mesmos. Isso parte dentro de nós. Ah, irmão, quem é que passa por isso? Todos nós passamos. Todos nós aqui que estamos nessa noite passamos por provações, passamos por tribulações, passamos por lutas que podem ou não fazer com que pequemos contra o Senhor. Por isso que é importante entender que a tentação em si não é pecado, mas durante a tentação, se eu ceder à vontade da carne, ao meu desejo carnal, aí sim eu vou pecar contra o Senhor. Isso é interessante a gente analisar, porque quando ele fala, né, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. E para que isso chegue até o nosso entendimento, até o nosso coração, é necessário que entre, é necessário que chegue, ele vem de alguma forma. E no homem, existem algumas portas de entrada para o coração, para o homem interior, a nossa mente. Duas delas, os olhos e os ouvidos. Os olhos e os ouvidos são portas de entrada para o homem interior. A gente vê em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, se os irmãos puderem abrir aí para conferir também. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou ali no jardim do Éden, ele disse: olha, vocês podem comer de qualquer fruto, de qualquer árvore que tiver no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí veio a serpente, enganou ali a mulher, e no versículo 6
depois da serpente ter mentido ali para a mulher, né? O versículo 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela fez o quê? Viu. Primeiro a serpente falou, a mentira entrou pelos ouvidos, chegou ao coração da mulher. Aí ela foi e se virou para a árvore, ela viu. Então, ali foi a porta de entrada para o coração da mulher. E ali naquele momento, ela começou a maquinar. Viu que era boa. Ela só soube que era boa porque ela viu. Permitiu aquilo chegar. Mas ver não é pecar. Se você vê, eu olho, isso não significa que eu estou pecando. Mas se eu vejo, e eu sei que aquilo vai fazer com que eu desobedeça a palavra de Deus, então eu viro os meus olhos. Mas a mulher não virou os olhos. Ela viu, ali diz que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Desejável. Ela viu e depois ela desejou. Aí ela gerou a cobiça, né? O desejo, né? O desejo. Então ela permitiu que entrasse para dentro de si, gerou a concupiscência, o desejo, desejou ali comer daquele fruto que Deus proibiu, estava indo contra a vontade de Deus. E é aí que está o limiar durante a tentação. Ela foi tentada. Naquele momento ela foi tentada. E onde é que estava ali o limite entre pecar e não pecar? Estava aí. Ela viu. Se ela tivesse virado os olhos e tivesse dito, não, Deus disse não comer, sair dali, não teria pecado. Isso eu estou dizendo que aconteceu com ela, vale para nós. Se nós vermos, mas sairmos, virarmos os nossos olhos, deixarmos de pensar naquilo, arrancarmos aquilo de dentro de nós não vamos pecar. Mas se dermos lugar à concupiscência, ao desejo, aí sim, vem o pecado, que foi o que ela fez em seguida, quando diz, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tomou o fruto e comeu, concebeu o pecado, ali foi gerado o pecado na humanidade. Então, meus irmãos, existe, né, esse limite aí entre pecar e não pecar durante as tentações. Mas, irmão, você falou para mim o que é a tentação, diz que tentação não está necessariamente relacionada ali ao pecado. Você ensinou aqui para a gente, mostrou que a tentação, ela se origina no ser humano. Mas para que existe a tentação? Qual o propósito da tentação? Então a gente vê que Tiago ele fala aqui nos versículos 3 e 4. Ele diz assim, na leitura que a gente fez, Tiago 1, 3 e 4: sabendo, isso aqui as pessoas já sabiam, tinha conhecimento, estavam lembrando, sabendo que a prova da vossa fé, que é a tentação que ele está falando, produz o quê? Paciência. Tenha, porém, a paciência, que foi produzida a partir da tentação, a sua obra perfeita. Então a paciência que é produzida a partir da tentação, ela também tem um fruto, ela gera, ela tem uma obra. Então o propósito da tentação inicialmente é produzir paciência. Quando nós passamos por várias provas, por várias tentações, nós ficamos mais pacientes. Você passa por uma prova, por uma luta, por uma tribulação. Quem é crente aqui já passou por diversas lutas, sabe do que eu estou falando? Entende que quando passamos por uma luta, quando aquela luta ela torna novamente a vir contra nós estamos mais fortes para resistir. Por quê? Porque nós estamos mais pacientes. Ser paciente é ser mais constante. Eu vou ter paciência, eu vou ser constante, vou ser firme para suportar quando as tentações vierem. Então, quando passamos por muitas lutas, por muitas provas, nós ficamos mais pacientes. E essa paciência, ela tem um fruto. Aí diz, né? Para que tenha paciência sua obra perfeita, para que sejais. Aqui é a finalidade, né? De ser paciente. Perfeitos e completos. Sabemos, o apóstolo Paulo diz que não tem como a gente ser perfeito aqui.
Ainda que não que ele seja perfeito, mas Filipenses ele diz. Mas nós buscamos a perfeição. Nós buscamos o que o próprio apóstolo Paulo chama de aperfeiçoamento dos santos. A cada dia nós temos que buscar ser melhores. Isso, o cristão ele tem que entender isso. Que ele tem que buscar isso a cada dia ser melhor. Eu falei no domingo retrasado lá na pregação central, você pode ficar lá na vida. Falei a respeito da santificação. E aí é o aperfeiçoamento dos santos, né? Então a paciência ela vai fazer com que nós sejamos melhores. Paulo ele fala a respeito disso no capítulo 5 de Romanos, nos versículos 3 a 5. Diz assim: e não somente isto, Romanos 5, 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então vê que a palavra tem concordância, né? Tiago fala que a tribulação vai produzir a paciência. Paulo fala a mesma coisa. A tribulação que nós passamos, ela produz paciência. E aí Paulo continua dizendo: e a paciência, a experiência. Essa experiência, como eu falei, quando nós passamos por uma tribulação, ficamos mais pacientes, ficamos mais experientes para suportar quando vier novamente a tribulação. Essa experiência aqui é a maturidade cristã, que nós vamos adquirindo conforme passamos por lutas, por provas. E por quanto mais provas passarmos, mais experientes nós somos. Por isso que a maturidade cristã, a experiência de um cristão, ela não está relacionada com o tempo que ele tem na igreja, mas sim pela sua intimidade com Deus, pelo tempo que ele tem com Deus, e não pelo tempo que ele tem estando no templo. Então produz a experiência, e a experiência, a esperança. Então a maturidade do crente, quando o crente ele tem essa experiência com Deus, vem junto à esperança. E a esperança, meus irmãos, é uma coisa muito interessante, porque Paulo ele fala que restarão apenas três: o amor, a fé e a esperança. E se nós não tivermos esperança, nós não somos nada. Paulo escreve para os Tessalonicenses, escrevendo a respeito do arrebatamento, com o propósito de que eles tivessem esperança. Porque os crentes estavam ali sem saber o que eles estavam esperando, o que eles estavam aguardando. Se nós não tivermos esperança, nós vamos ser os mais infelizes dos homens. Temos que ter algo em que esperar, e a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando passamos pelas provas, adquirimos paciência. Essa paciência traz maturidade, e essa maturidade traz esperança, e nós esperamos no Senhor Jesus. Então as tribulações elas vêm com esse objetivo. Qual o propósito das tribulações? Qual o propósito das tentações? É produzir em nós a paciência, visando termos a esperança na glória de Deus. Como Tiago também fala no versículo 12, voltando, ele fala o seguinte: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual nosso Senhor tem prometido aos que o amam. Então, nós somos provados, e se passarmos por essas provações, como eu disse, não cedendo durante as tentações, nós alcançaremos a coroa da vida que o Senhor Jesus tem reservado para nós. Esse é o objetivo. Esse é o propósito das tentações. As tribulações que passamos na nossa vida, elas não vêm para nos derrubar, elas vêm para nos fazer mais fortes, elas vêm para nos aperfeiçoar, elas vêm para nos dar mais esperança. A cada luta que você passar, agradeça a Deus, porque Ele está te fazendo forte. Ele está te fortalecendo. Então, como é que a gente deve ficar diante dessas tentações? É isso que ele diz aqui no início. Ele fala: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. E é interessante que Tiago aqui está escrevendo para uma igreja perseguida com força. Não é perseguiçãozinha que às vezes o irmão está lá no trabalho e o chefe: vixe, você é crente, é? Sou. Vixe, não gosto de crente, estou sendo perseguido pelo chefe, né? A gente acha assim, é dessa forma.
Existem alguns lugares do mundo ainda que a gente tem perseguição severa mesmo. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de perseguição. O índice de perseguição religiosa aqui no Brasil não é alto. O Portas Abertas fala bastante a respeito disso, da perseguição religiosa que existe com cristãos aí no mundo afora. E a gente vê que existem países que os cristãos são realmente perseguidos. Perseguidos como esses cristãos aqui eram no início. No início eles pegavam os irmãos, e aí tem diversos livros que falam sobre os mártires do Coliseu, né? Jogaram os cristãos lá dentro do Coliseu e metem o leão lá dentro para comer. Então você imagine o que as pessoas passavam simplesmente pelo fato de ser cristão. Aqui Tiago está escrevendo, possivelmente há também cristãos que eram judeus, né? Das 12 tribos ali, o povo israelita. E aí a gente vê aqui que esse povo, ele era perseguido não somente pelo Império Romano, mas perseguido pelos seus próprios irmãos. Perseguido por gente dentro de casa. A perseguição aqui era forte. Aí você imagina, você escrever uma pessoa, irmão, você fique muito alegre quando você passar por diversas tribulações. E aqui está falando das perseguições que eles estavam sofrendo, as tribulações que eles estavam passando. Então você imagina, você mandar a pessoa, às vezes chega uma pessoa, a pessoa está passando por uma prova, aí você diz para ela, fique muito alegre, porque você está passando por isso. Foi o que Tiago fez. Foi o que Tiago fez. Então nós devemos entender que como o propósito da tribulação é nos aperfeiçoar, por quanto mais tribulações passarmos, mais fortes seremos, mais experientes seremos. Então mais alegres devemos ficar. Por isso que ele não diz assim, ó. Ele não diz, fique alegre quando passar por tribulações. Não, ele diz, tende grande gozo. É uma grande alegria. É para ficar muito feliz. Quando passar, aí ele diz, por uma, duas tribulações, por quantas? Várias tentações, várias provações, várias tribulações. Tem irmão que passa por tanta tribulação que a gente pode falar mais nem o nome, né? Tribulação, né? Mas aqui na Bíblia a gente vê o conselho do apóstolo Tiago. Tende grande alegria, grande gozo quando passar por várias tentações. E ele ainda diz no versículo 12, ele diz assim, ó, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. E a gente já viu o propósito, já viu aqui o motivo. Qual o propósito da tentação? Aperfeiçoar. Então ele é bem-aventurado, é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, quando passa por lutas, quando passa por provas, quando passa por tribulações. Irmãos, a gente deve ser consciente de que em meio às tribulações, em meio às lutas, Deus ele está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Nós passamos pelas tribulações, passamos, mas não passamos só. Deus está conosco, nos fortalecendo. Paulo lhe fala, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 13, ele diz assim, ó, não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo escrevendo ali para a igreja de Corinto, mostrando, né, tudo aquilo que havia acontecido ali no Antigo Testamento, que os irmãos tinham passado, como eles tinham agido, dizendo que eles tomassem cuidado. Eles iriam passar também por provas, por lutas, por tribulações, mas eles não iriam passar por tribulação acima daquilo que eles poderiam suportar. Deus iria dar o escape. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala de uma batalha que há, e essa batalha ocorre durante a tentação, durante uma prova, durante uma luta, que é a batalha entre a carne e o Espírito. Gálatas no capítulo 5, Paulo fala a respeito disso. E o que a gente tem que entender aqui, meus irmãos, é que, como eu falei, o objetivo da tentação não é fazer pecar, mas nós podemos pecar durante a tentação. Pode ser que aconteça, se nós cedermos à vontade da carne. E como fazer para não ceder à vontade da carne?
Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou o desejo da carne. Então, se nós andarmos em espírito, nós não vamos cumprir com os desejos da carne. Essa batalha não está acontecendo durante a luta, durante a prova. Estamos sendo provados, e aí há essa batalha. A carne pedindo para ceder e pegar, e o espírito lutando para passar nessa provação. E no versículo 17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então aqui nós devemos entender que essa batalha que está ocorrendo no momento da tribulação, no momento da tentação, no momento da luta, a carne vai tentar fazer com que você peque, vai tentar fazer com que você faça uso das obras da carne, que está aí em seguida mostrando várias delas. São tantas obras da carne que Paulo até diz, de coisas semelhantes a esta, de tanta obra da carne que é. Um exemplo a gente estudou hoje de tentação. Se vem alguém e bate no seu rosto, vai lhe ferir. Ali nessa provação, nessa tentação, a carne, ela tende a fazer com que você revide, com que você peque. Isso é o homem natural, é o homem que não foi transformado, é o homem que ainda não tem a mente de Cristo. E o Espírito, ele batalha para que você faça uso do fruto do Espírito e perdoe aquela pessoa, para que você não peque. Então, meus irmãos, durante as tentações, essa batalha ela está lá, acirrada. Mas como vimos, Deus, ele dá o meio de escape. Como eu falei, o homem natural, aquele que ainda não é transformado, aquele que ainda não tem a mente de Cristo, a tendência é que ele revive as ofensas. Mas nós, que temos a mente de Cristo, quando transformados, quando renovados, quando nascemos novamente, Deus ele tira aquele coração cheio de maldade, cheio de obras da carne, ele arranca de nós e põe um novo coração. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, inclusive o seu entendimento, inclusive o seu pensamento. Então, quando aceitamos a Cristo, temos um novo entendimento a respeito do que devemos fazer diante das tentações. Quando estávamos lá no mundo e éramos tentados, cedíamos facilmente a tentação, porque o nosso coração ele não era transformado. Então vinha a luta, vinha a prova, vinha a tentação e a gente cedia facilmente. Era normal, aquilo era natural, ceder às tentações. Mas como eu falei, e está lá no índice 75, ceder é o quê? É pecar. Se cedermos durante as tentações, estaremos pecando contra o Senhor, e esse não é o objetivo da tentação, como a gente já viu aqui nessa noite. Então Deus ele dá o meio de escape. Então um meio de escape que Deus dá é através da renovação do entendimento. Como eu disse, quando o homem ele é feito nova criatura, Deus ele renova o entendimento. Deus ele muda a forma de pensar. Tem gente que até quando vê, a pessoa ela era muito danada, né? Como estava no mundo, né? E aí quando alguém vê como crente, vixe, como mudou. Mas é porque Deus faz assim. Deus ele tira o coração do homem e coloca um coração novo. Ou seja, Deus tira os pensamentos ruins daquela pessoa e coloca bons pensamentos. É como o apóstolo Paulo lhe fala em Filipenses. Filipenses no capítulo 4, e os versículos 7 e 8 diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai além das vossas compreensões, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz de Deus, ela vai guardar os nossos corações, para que a gente não fique pensando em qualquer coisa. O crente ele não é tudo que ele pode estar pensando, não. Não é porque passou na sua mente que você vai ficar meditando naquilo, não.
O salmista, ele meditava dia e de noite, mas era na palavra de Deus. Não era coisa ruim, não. Então essa paz de Deus, quando aceitamos a Cristo, somos uma nova criatura, ela guarda os nossos corações, guarda os nossos sentimentos, guarda aquilo que a gente pensa. E no versículo 8 ele ainda diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ele terá a receita. Olha, meus irmãos, Deus, ele vai guardar o seu coração, ele vai guardar o seu entendimento para que você não fique pensando besteira, para que você não venha pecar. Porque a gente só faz aquilo que a gente pensa, que a gente maquina. Então é necessário ter o nosso entendimento guardado para que a gente não venha pecar. Então a paz de Deus, ela guarda o nosso entendimento, guarda o nosso coração. Mas vocês também não vão ficar dando bobeira por aí, não. Vocês vão pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é certo, naquilo que é honesto, naquilo que é amável. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. É isso que deve passar pela nossa mente. Coisa boa, coisa louvável. Então veio na sua mente alguma besteira. Isso é uma tentação. Veio alguma besteira na sua mente. Você vai ficar pensando naquilo para gerar o desejo? Para gerar a cobiça? Não. Repreende. Isso não deve estar na nossa mente. Isso não deve estar no nosso pensamento. O nosso pensamento deve ser regido somente por aquilo que é louvável, aquilo que é agradável a Deus. Crente não pode pensar besteira. Porque se o crente pensar besteira, ele vai fazer besteira também. Se o crente estiver pensando em pecar, ele vai pecar. Então o que devemos pensar, como ele diz também aqui aos Colossenses, que é logo em seguida, são nas coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3. Devemos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. Então esse é um dos meios de escape que Deus nos dá. É a renovação do nosso entendimento, para que a gente não venha pecar durante a tentação, durante a provação. Outro meio de escape que Deus nos dá, como eu já falei aqui, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um meio de escape para nós cristãos não pecarmos. Se nós tivermos o fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não pecamos contra Deus. Aí aqui, Paulo ele fala no versículo 22 do capítulo 5 a respeito desses frutos. Quais são? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São 9 gomos, né? Aí depois alguém vem, o pastor Filho vai pregar aqui a respeito disso para explicar o que é cada um, né? Mas são 9 gomos ali nos frutos do Espírito. E no versículo 24 e 25 ele diz assim, Paulo, de Gálatas, capítulo 5: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então sabe aquela pessoa que quando era tentada cedia às suas concupiscências, ao seu desejo carnal? Quando ele aceita Cristo, ele crucificou os seus desejos lá na cruz juntamente com Jesus. As suas paixões carnais, aquela vontade de pecar, não podia passar um pensamento ruim que ele pecava logo. Ele crucificou lá na cruz com o Senhor Jesus. Esse é o cristão que tem a sua mente renovada, que nasceu de novo. Esse é o novo nascimento. E outra coisa também, irmãos, que a gente viu aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, que é interessante falar, é que Paulo diz assim: não veio, Deus ele dá o escape, né? Mas ele diz o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Então, o que a gente entende é que a tentação que vem sobre nossas vidas, de forma alguma, ela vem para nos fazer pecar. Toda tentação que vem sobre a nossa vida, toda luta, toda prova, aí tem irmão que às vezes diz assim: irmão, eu não estou conseguindo suportar. Consegue? Porque Deus ele não vai permitir que nós sejamos tentados acima daquilo que nós podemos suportar.
toda luta, toda prova, toda tentação, toda tribulação que vier sobre nossas vidas, ela vem com o escape dado por Deus, através do nosso novo entendimento, através do fruto do Espírito, através do jejum, através da oração. E sabemos, entendemos aqui, de acordo com a palavra de Deus, que de forma alguma é para nos fazer cair, é para nos fazer ceder, é para nos fazer pecar. Como vimos, o propósito da tentação não é esse, é outro. E nós temos exemplos na palavra de Deus. No Antigo Testamento nós temos o exemplo de José. José estava na casa de Potifar, chega a mulher de Potifar, querendo ali abusar do povo de José, e ele, o que ele fez? O que ele fez? Pernas para quem te quer, né? Meteu a carreira. Tem horas, irmãos, que para fugir da tentação a gente tem que correr mesmo. A gente tem que correr. E não é ser frouxo, não. É ser santo. É ser santo. É ser nova criatura. Tem momentos em que a gente tem que sair correndo. Sair correndo. E aí, também temos um exemplo, como a gente já falou até aqui, do Senhor Jesus. Que em tudo foi tentado, mas sem pecar. Quando estava ali no deserto, o pastor gostou, né? Quando estava no deserto foi tentado. Foi tentado pelo diabo ali no deserto. Mas pecou? Não. Venceu com a palavra. Venceu com a palavra. A palavra é uma arma. Através do nosso novo entendimento, tendo a palavra de Deus na nossa vida, nós podemos vencer as tentações, as provações. Então fica a pergunta, né? Estou sendo tentado. Isso é ruim? Não. Se eu estou sendo tentado, tem um propósito. É para eu ser amadurecido na minha fé. É para eu ter maturidade cristã. É para eu estar mais próximo de Deus. É para eu buscar a perfeição. É para aumentar a minha fé. Esse é o propósito da tentação. Então, diante das lutas, diante das tribulações, nós devemos nos alegrar. Pedro, ele fala, 1 Pedro, já estamos finalizando. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim: amados, isso é importante, ó. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. A interpretação aconteceu, né? Isso aqui, né? Tem gente hoje em dia, devido às diversas doutrina de demônio, a verdade é essa, né? Que é pregada por aí, que acha que o crente ele não passa por prova. Se o crente está passando por prova é porque está em pecado. Existem essas doutrinas aí, infelizmente, doutrina de demônio mesmo. Não é bíblico, irmão. Isso não é bíblico. Olha o que Pedro diz, e isso daqui não existia. Ah, irmão, quer dizer que isso daí é novo? Não, isso aqui existia nessa época já. É por isso que Pedro diz, olha, não estranheis a ardente prova que vocês estão passando, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Aí está lá o pobrezinho do crente, fiel a Deus, orando, jejuando, se consagrando, com o fruto do Espírito Santo, com o entendimento renovado, e passando por luta, passando por prova. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Estou sendo fiel a Deus, as coisas acontecendo comigo, essas tribulações. E aqui, como eu disse, estavam passando por perseguições mesmo, prova, luta difícil. Aí Pedro vai e escreve para ele: não estranheis quando você estiver passando por isso. Não estranhe. Está passando por luta? Está passando por prova? Não estranhe não, é Deus permitindo que isso esteja acontecendo na sua vida, para que você seja aprovado. Deus, ele fez o ser humano com um livre-arbítrio. O ser humano pode escolher o que ele quer fazer. Pode escolher. E quando passamos durante as tentações, nós podemos ser reprovados, sim, se cedermos e pecarmos, mas o propósito é sermos aprovados. E aí no versículo 13, Pedro também dá esse conselho para os irmãos. Ele diz: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então aqui tem um propósito. Como eu falei, já tinha falado, já Tiago também fala, é de receber a coroa da vida.
Então, se estamos passando pelas mesmas provações que o Senhor Jesus passou, pelas mesmas tentações que o Senhor Jesus passou, e formos aprovados, nós sabemos que da mesma forma que vai também ser glorificado, nós nos venceremos. Iremos nos regozijar com o Senhor Jesus. Isso é o que o crente espera. Isso é o que o cristão espera. É a vida eterna. E ela vem através do Senhor Jesus. Mas enquanto vivemos aqui na terra, passaremos por lutas, passaremos por provas, passaremos por tribulações. Mas sabendo que o propósito disso tudo é o nosso aperfeiçoamento como cristão. Então busquemos, meus irmãos, quando estivermos passando pelas provas, quando estivermos passando pelas lutas, temos o fruto do Espírito Santo da nossa vida, o nosso entendimento transformado, renovado, para não agirmos de acordo com o que o mundo age, cedendo às diversas tentações que passam, mas sim buscando escapar das tentações, nos alegrando, sabendo que Deus ele tem algo melhor para nós. Amém? Então, que Deus abençoe. Eu agradeço aqui pela oportunidade, em nome de Jesus.